Isso aconteceu há 2 dias atrás e só agora consegui expressar direito o que provavelmente foi a pior noite da minha vida. Eu tinha acabado de completar 14 anos e de aniversário meu pai prometeu me levar para acampar e ele cumpriu a palavra. Numa bela manhã de setembro, partimos para o nosso lugar favorito de acampamento, que nossa família costumava ir todo verão. Mas, nesse ano, tínhamos trocado a viagem de acampamento por uma ida a um parque de diversões, algo com o qual eu não fiquei nada satisfeito. Estar no meio da floresta era a única coisa que me fazia sentir realmente vivo, e meu pai sabia disso. Foi por isso que ele me prometeu essa viagem especial, só nós dois. Meu pai tinha prometido me ensinar como montar armadilhas, o que me deixou muito animado. Eu sempre estava ansioso para aprender mais sobre técnicas de sobrevivência. Quando chegamos no local do acampamento, fomos parados por guardas florestais, que nos informaram que havia ocorrido um grande vazamento de gás na área e que o local estava interditado. Triste com a notícia, meu pai me garantiu que encontraria um novo lugar para nós, algo totalmente diferente e isolado, uma experiência única. Suas palavras me animaram e senti meu entusiasmo retornar. Enquanto eu observava meu pai abrir seu mapa rodoviário e incliná-lo de um lado para o outro, seu rosto de repente se iluminou de alegria. Ele soltou um bingo, silencioso, mas feliz, antes de me dizer que tinha encontrado o lugar perfeito para nós. Meu pai estava me levando para um acampamento individual, pai e filho, para me ensinar técnicas básicas de sobrevivência, e eu me senti no topo do mundo. Ele me avisou, porém, que era um pouco longe de carro, então eu deveria usar o cinto de segurança. Como eu não tinha dormido muito na noite anterior de pura empolgação, decidi dormir um pouco enquanto ele dirigia. Não sei quanto tempo havia se passado, mas antes que eu percebesse, meu pai estava me cutucando gentilmente para acordar. Tínhamos chegado. Meu pai estacionou o carro na beira de uma pequena clareira e desligou o motor, sorrindo enquanto estica os braços sobre o volante. Bem, aqui estamos. O que você acha? Esfreguei os olhos para afastar o sono e olhei pela janela. As árvores eram mais densas ali, o ar de alguma forma mais escuro e silencioso do que nos acampamentos que costumávamos frequentar. Parece diferente, eu disse. Tem muito mais árvores, gostei. Bom, essa é a ideia. Isolado, como eu prometi. Bom, Respondeu meu pai saindo do carro. Ele se espreguiçou e deu um tapa na lateral da caçamba. certo. Pegue as mochilas atrás e me dê uma mão. Vamos começar a montar a barraca antes que escureça. Desci ansiosamente. Sim, senhor. Esperei o verão inteiro por isso. Meu pai riu baixinho enquanto tirava uma lona do equipamento. Eu sei que sim. Você cuida das varetas da barraca. Eu coloco a lona no chão. Trabalho em equipe, certo? Trabalho em equipe, eu disse jogando uma das mochilas no ombro. O peso dela não importava. Mal consegui conter minha empolgação, do tipo que me fazia sentir que aquela seria a melhor viagem da minha vida. Como eu estava enganado. Foi então que ouvi, fraco a princípio, como folhas secas roçando umas nas outras. Um arrastar suave, logo além da linha das árvores. Fiquei paralisado, com as varetas meio erguidas na mão. Pai, sussurrei, olhando para a mata. Ele fez uma pausa, escutando. O som voltou. Passos lentos e irregulares no mato. Depois silêncio. Pai se endireitou, limpando a terra das mãos. Provavelmente um veado. Disse ele calmamente, embora seus olhos se demorassem nas árvores por um momento a mais do que eu esperava. Ele me lançou um sorriso tranquilizador. Eles têm mais medo da gente do que nós deles. Acenei, fingindo acreditar nele, mas segurei as hastes da barraca com mais força. A mata de repente pareceu mais profunda, mais escura, como se estivesse prendendo a respiração. Vamos.
Primeiro a barraca, depois acendemos uma fogueira. Isso manterá qualquer curioso bem longe. Continuei a montar a barraca, mas meus ouvidos continuaram se aguçando em direção à floresta, à procura daquele som novamente. Disse a mim mesmo que não era nada, apenas um veado, como papai disse, mas uma parte de mim continuava esperando para ouvi-lo novamente. Quando nada mais se moveu, forcei meu foco de volta para a barraca. Com nós dois trabalhando, a barraca tinha ficado pronta bem rápido. Pai cravou as estacas no chão enquanto eu prendia o tecido às hastes e em pouco tempo parecia um lugar onde poderíamos dormir. A pequena sensação de realização acalmou meus nervos, pelo menos um pouco. Assim que a barraca foi montada, papai juntou alguns gravetos e toras maiores enquanto eu limpava uma pequena cova para a fogueira. O sol já estava se pondo, se escondendo atrás das árvores, e o ar esfriava rapidamente. Quando as primeiras chamas se acenderam e começaram a crescer, senti uma onda de alívio sobre mim. O estalar da fogueira preencheu o silêncio, e as sombras que ele afastava fizeram a floresta parecer menos pesada. Meu pai compartilhou algumas histórias engraçadas comigo perto da fogueira, do tipo que me fez rir mais do que eu provavelmente deveria. Quando as risadas cessaram, ele se recostou em um tronco e me disse para ir dormir cedo. Tínhamos um longo dia pela frente, montando armadilhas logo pela manhã. Entrei dentro do saco de dormir dentro da barraca, mas, por mais que tentasse, o sono não vinha. Talvez fosse o cochilo que tirei no carro, ou talvez fosse apenas a emoção de finalmente estar na floresta. Meu corpo estava cansado, mas minha mente não parava quieta. Depois do que pareceram horas me revirando, finalmente voltei para fora para atiçar o fogo, esperando que o brilho da fogueira me acalmasse. Mas antes que eu pudesse pegar uns gravetos, um estalo agudo rompeu o silêncio. Um estalo alto, em algum lugar além da luz da fogueira. Congelei onde estava. Cada músculo tinha ficado tenso, como um cervo pego pelos faróis. Prendi a respiração e esperei por outro som, outro passo, qualquer coisa. Mas a floresta ficou silenciosa novamente, tão silenciosa que fez meus ouvidos zumbirem. Meu peito apertou. Assustado, recuei da fogueira e entrei na barraca, fechando o zíper com as mãos tremendo. As finas paredes de tecido pareciam frágeis, mas era a única segurança que eu tinha. Então, ouvi de novo. Um estalo agudo lá fora, mais perto dessa vez. Minha respiração ficou presa na garganta. Não era o estalo da fogueira. Era mais pesado, como um peso pressionando um galho até quebrá-lo. Eu rapidamente me sentei e me inclinei na direção do meu pai, sacudindo seu ombro. Pai, acorda. Ele resmungou rolando de costas. O que foi? Murmurou com a voz rouca de sono. Tem alguma coisa lá fora. Sussurrei com urgência. Ouvi de novo, um galho quebrando, parecia perto. Meu pai esfregou os olhos escutando por um momento, mas a mata já estava silenciosa. Finalmente, ele deu um suspiro baixo. Filho, é só a floresta. Pode ser um guaxinim, um veado, qualquer coisa. Você precisa tentar relaxar. Mas parecia grande, insisti. Ele apertou meu braço para me tranquilizar. Eu sei que é assim. A escuridão torna qualquer som pior do que realmente é. Faça o possível para ignorar e dorme um pouco. Temos um longo dia amanhã. Concordei, embora meus ouvidos permanecessem fixos no silêncio lá fora, esperando por outro estalo. Meu pai já estava voltando a dormir, mas eu fiquei acordado, com os olhos arregalados, me esforçando para ouvir o que a floresta escondia. Fiquei sentado por um tempo, com todos os músculos tensos, esperando o som voltar. O silêncio lá fora era tão ensurdecedor que quase doía, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Minha mente girava com possibilidades. Um animal, uma pessoa, algo completamente diferente. Mas quanto mais eu ouvia,
percebia que nada estava vindo. A respiração constante do meu pai ao meu lado era estranhamente reconfortante. Se ele não estava preocupado, talvez eu também não devesse estar. Lentamente, voltei para o meu saco de dormir, apertando-o firmemente em volta dos ombros. Tentei fazer o que meu pai disse, ignorar tudo, concentrar-me no calor do saco de dormir, no leve crepitar da fogueira lá fora e no ritmo constante da minha respiração. Minhas pálpebras ficaram pesadas, meus pensamentos mais turvos, até que finalmente o peso da exaustão me puxou para baixo. Não sei por quanto tempo dormi, quando um som fraco me trouxe de volta à consciência. A princípio, pensei que tivesse sonhado, mas então ouvi de novo um som metálico e suave balançando bem perto da minha cabeça, o zíper da barraca. Minha mente grogue saltou para a explicação mais simples. Meu pai devia estar se levantando para usar o banheiro. Rolei para o lado, pronta para cochilar novamente, até que olhei para o saco de dormir dele. Ele ainda estava lá, deitado de bruços, escondendo a cabeça sob o saco de dormir. Então o zíper soou novamente, devagar, cuidadoso, dentes se separando um por um. Virei a cabeça e, sob o brilho fraco da fogueira que se apagava, vi a porta da barraca começar a se abrir. Uma brisa suave passou por ela, fazendo o tecido solto bater para dentro e para fora, como uma respiração lenta. O pânico me invadiu. Estendi a mão e agarrei o ombro do meu pai, sacudindo-o com força. Pai, acorda, por favor! Nada. Ele não piscou, não se mexeu. Então, do lado de fora da barraca, uma voz cortou a noite. Baixa, firme, familiar. Filho, saia da barraca. Agora. Eu congelei. Era a voz do meu pai. Exatamente a voz dele. Minha cabeça se virou rapidamente para a figura ao meu lado, desesperado por uma explicação, por algum sinal de que aquilo era apenas um sonho. Mas o que vi me fez gelar o sangue. Não era meu pai, nem de perto. O rosto que me encarava estava sujo, manchado de lama e fuligem. Os lábios do homem se abriram em um sorriso largo, mostrando fileiras de dentes tortos e amarelos. Seu sorriso era largo demais, estendendo-se mais do que deveria, como se estivesse gostando da minha cara de confusão. A aba da barraca se agitou novamente com o vento e percebi que estava presa entre o que quer que estivesse lá fora e o que quer que aquela coisa ao meu lado realmente fosse. Meu corpo inteiro gritava para que eu me movesse, para me afastar da coisa que sorria ao meu lado. A porta da barraca estava aberta, o ar da noite entrava e pensei que se eu conseguisse sair, se eu conseguisse correr para ouvir a voz do meu pai, estaria seguro. Empurrei meu saco de dormir e rastejei em direção à saída. Mas antes que eu pudesse sair, dedos frios apertaram meu pulso. Eu congelei. O aperto era como ferro, áspero e inflexível, prendendo-me no lugar. Minha respiração falhou quando outra mão disparou, agarrando meu outro braço e me puxando de volta para o chão. Eu me virei, tentando me soltar, mas as mãos apenas me apertaram. Unhas imundas cravaram-se em minha pele e aquele sorriso largo e cheio de dentes se aproximou, esticando-se impossivelmente como se minha luta o animasse. A entrada da barraca aberta balançou a poucos metros de distância, a liberdade ao meu alcance, mas eu não conseguia me mover um centímetro. As mãos apertaram com mais força, me puxando para baixo. Eu me debati, o pânico inundando cada nervo, quando de repente outra força me agarrou, mais forte, familiar. Te peguei. A voz do meu pai, real desta vez, rugiu acima do caos enquanto ele me puxava para fora pela aba aberta. Caí na terra, ofegante, enquanto ele me puxava para trás. Num movimento fluido, sacou a pistola que sempre carregava na natureza. A coisa lá dentro se lançou para a abertura, seu sorriso brilhando à luz do fogo.
Os tiros ecoaram pela clareira, cada um iluminando a noite por uma fração de segundo. A barraca estremeceu a cada impacto e depois caiu em silêncio. Por um longo momento, tudo o que consegui ouvir foi o zumbido nos ouvidos e o crepitar do fogo se apagando. Meu pai ficou parado ao meu lado, ofegante, a arma ainda apontada para a barraca. Quando nada mais se moveu, ele tirou o telefone do bolso e ligou. Sua voz era cortante, urgente. Parecia que horas se passaram antes que os guardas florestais e policiais chegassem, a luz de suas lanternas cortando as árvores. Agarrei-me ao lado do papai enquanto eles varriam a área, e um por um, seus gritos cortaram a noite. Naquela noite, os policiais vasculharam a área para encontrar as vítimas deste homem antes de nós. Nem uma, nem duas. 22. Estavam espalhadas pela mata, escondidas sob as folhas, caídas contra as árvores, semi-enterradas na terra rasa. Homens, mulheres e crianças. Destroços macabros. As vozes dos policiais ficaram mais baixas, horrorizadas, à medida que compreendiam a situação. Eu não conseguia olhar. Enterrei o rosto na manga do meu pai, mas a imagem daquele sorriso largo e sujo já estava gravada em mim para sempre. Nunca mais pretendo acampar.